Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer a atenção de vocês, inicialmente, aqui, pelo espaço cedido e pela atenção de vocês. Eu vou falar um pouquinho só sobre o meu histórico aí. Eu trabalhei 35 anos em empresas como Chase, IB e Itaú, o último deles, o Itaú. E hoje eu estou trabalhando como consultor financeiro em empresas do mercado financeiro, né? A última delas, eu estou trabalhando numa corretora de câmbio, prestando um serviço de consultoria. Essa é a minha atividade desde novembro do ano passado. E eu montei um material que eu vou estar mostrando a vocês, vou estar discutindo com vocês, começando a apresentação por uma parte que eu acho que é importante, que é a história da situação. Hoje a gente fala muito de que a gente tem um grande déficit imobiliário e tal, né? Acho que é importante entender por que temos isso e o que é que alavancou essa situação que a gente tem hoje. Tá? Acho que a maioria de vocês viveu essa situação como eu, né? Acho que a maioria das pessoas aqui tem uma certa idade, né? Então vai ser fácil de entender o que a gente está falando. Ok? Fiquem à vontade para me interromper e o que vocês não entenderem, eu estou à disposição. Bom, então a ideia é começar a falar um pouquinho o porquê dos déficits imobiliários que a gente tem hoje aí, grandes, né? A gente fala em 7.200.000 imóveis, esse é o déficit brasileiro, né? Qual era a situação que a gente vivia, né? Que acho que todos nós aqui pegamos, né? A gente tinha um grande descontrole econômico, né? A gente tinha um período de grande inflação ou hiperinflação, intermediado por um negócio chamado UTI, que era um plano econômico que tentava ver se o paciente não morria, enfim. Tivemos aí inúmeros deles, né? O primeiro foi o Sarney, aí Funari 1, Funari 2, Bresser, enfim, acho que todos vocês passaram por isso, né? Nós chegamos a ter o cúmulo de 80% de inflação ao mês, né, no final do governo Sarney, né? O que a gente tinha também como um grande problema para o mercado imobiliário, né? A gente tinha legislação inadequada, em vários sentidos, né? A gente tinha... ela era inadequada com relação à proteção ao mercado financeiro, né? A instituição financiava a venda de um imóvel, a pessoa, o proponente não pagava, e aí ficava-se um problema de 10, 15 anos para se conseguir resolver essa situação, né? Essa coisa foi resolvida recentemente. A gente tinha um outro grande problema, né? Que era a falta de proteção para o comprador, né? Acho que todo mundo aqui, ou a grande maioria, lembra da Encol, né? Se comprava, não se recebia, ficava por isso mesmo, ou se recebia coisa que não foi aquilo que se comprou. Enfim, essas situações eram fruto de uma falta de legislação clara e que controlasse o processo, que permitisse controlar o processo. Né? E teve muita gente que pagou o financiamento direto a eles e que acabou não recebendo, né? Ok? Então, isso era um problema que teve uma legislação recente que tratou desse assunto, né? E uma falta de proteção ao investidor. O que eu estou chamando de investidor aqui? Eu estou chamando de investidor aquela pessoa que tem uma carteira de imóveis, que quer ter um rendimento lá na frente, né? Que não quer depender do INSS, né? Que ele quer ter um bem que ele possa vender, que ele possa alugar, ou que ele possa até vender, que ele possa lançar mão, tá bom? O que a gente tinha? A gente tinha uma lei de inquilinados que o cara entrava lá para dentro, se ele fosse de má fé, ele ficava lá por anos e a coisa ficava se desenrolando. Tudo bem? Estou falando alguma coisa errada ou é mais ou menos por aí? Tá bom.
A gente tinha um outro grande problema, né, que a gente, inclusive, vai ver nos resultados, ano a ano, de financiamento, que era a falta de incentivos governamentais, ou dos órgãos governamentais, para financiamento ao crédito imobiliário. Tá? Só recentemente é que a gente teve um grande programa. Nós tivemos anos aí seguidos que praticamente não se financiava quase nada. Tá? Então, era uma ausência de política de incentivo, né? A gente tinha um problema de renda baixa e sem perspectiva de melhoria. A gente tinha cada vez mais, a gente pode dizer aí de 1985, por aí, a gente vem sendo achatada, a classe média cada vez mais reduzindo, sem uma perspectiva de crescimento. Isso tudo aqui leva a uma seguinte situação, né? Você tem... eu vou fazer aqui, vou aparecer, não é porque eu sou desse mercado, mas isso aqui é um ente, é uma entidade extremamente importante para fazer com que o mercado ande, né? Para que se venda, para que a coisa se deslanche, né? Toda a economia mundial, né, ela depende do agente financeiro, né? E a gente tinha 4 coisas aqui que elas são incompatíveis com o mercado financeiro, né? Baixa renda, né? O cara tem baixa renda, não tem como pagar a prestação. Eu não tenho proteção contra para poder recuperar o bem que eu financiei, né? Eu não tenho incentivo. Essas coisas todas juntadas dão no que deu, né? Quer dizer, na verdade, você teve vários anos aí, ou décadas, né, em que você não tinha incentivo, você não tinha financiamento de crédito imobiliário, a não ser a Caixa que fazia alguma coisa. Mas, mesmo assim, era muito pouco, porque mesmo o tomador tinha muito medo, né? Aquela história de ter que pagar o resíduo no final, tal. Enfim, era uma situação bastante caótica, né? Tudo bem? Bom, aí eu vou falar um pouquinho de que foi feito em cada situação dessas, daqueles problemas, né, para que a situação melhorasse, né? Acho que as coisas foram feitas por alguns governos, né? Não foi um governo só, mas foram tomadas medidas, né? Por várias vezes se tentou controlar a inflação, não se conseguiu, até que veio o famoso Plano Real, que conseguiu, enfim, colocar um ponto final naquela situação. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega que foi gerente de uma loja do Carrefour, e ele me contava que, num dia só, ele remarcou os preços 7 vezes. Isso porque o Carrefour não abria, só abria das 8 da manhã às 10 da noite, né? Não abria 24 horas, senão seriam 14 ou mais vezes, né? Então, por 7 vezes no dia, então, a cada 1 hora, mais ou menos, 1h30, ele ia lá e, com a famigerada maquininha, né, etiquetadora, e remarcava os preços, né? Isso aí, perdão, era aleatório ou ia buscar algum lugar? Ele pesquisava a concorrência, tinha sinalizações de como que estava o mercado, em termos de como que o Brasil estava, né, se ia ter mais inflação ou não, e remarcava. Tinha uma ordem direta de cima. Então, a cada 1h30, tinha lá um cara, ele tinha uma equipe, ele me disse que na loja dele tinha 300 etiquetadores, né? Imagina uma situação dessa, né? E a gente viveu e a gente sobreviveu, né? Pior do que viver, enfim, sobrevivemos, né? Então, sobre aqueles problemas de inflação, o que efetivamente terminou foi o Plano Real. A gente teve um decréscimo, né? E aí, a partir daí, a gente começou a ter uma vida mais planejada, mais controlada, né? Podendo até planejar as nossas compras, aí, né? Inclusive de imóveis, né? No aspecto legal e de incentivo, a gente teve N coisas feitas, a maioria delas no governo anterior do Lula e neste segundo governo do Lula, né? A gente teve a aprovação da lei da alienação fiduciária para o imóvel, né? O imóvel ele passa a ser alienado e não mais hipotecado, né? A diferença é que um é meu e você está na posse, e o outro é teu, e depois, para eu
conseguir te tirar é um problema, né? Então, essa lei aí da alienação fiduciária, ela fez com que os casos de inadimplência sejam tratados em até 6 meses, em média. Tá? Pois não? Então, agora você tem, aí, a partir de 2004, né, o imóvel alienado e não mais hipotecado. Tá? E essa situação é mais ou menos igual a um carro. Tá? Tem alguns aspectos um pouco mais complicados, mas é basicamente a mesma coisa. É horrível isso. Como? Desculpa. Deixa eu colocar para você assim. Ser horrível tem 2 lados para olhar, né? É o lado do tomador e o lado de quem financiou e o lado da sociedade, né? Quer dizer, na verdade, para nós, por exemplo, eu acho que é bom, entendeu? Não sei, a minha opinião particular, né? Eu entendi, mas assim, eu entendi qual é a sua colocação, mas assim, acho que quando você toma uma dívida, né? Eu fui bancário durante muitos anos, né? O banco, o que ele faz sempre é tentar alongar, tentar fazer com que você pague e tal, mas tem um determinado momento, e se você não procurar, se você não quiser, se não tiver boa fé, né, ele vai tomar mesmo. Tá? Mas você vai ver depois o resultado dessa alienação fiduciária no resultado da inadimplência. Tá? Então, é uma coisa que você vai ver os resultados que isso aqui trouxeram, por exemplo, para o mercado. Tá? Mas eu concordo, eu acho que é horrível tomar alguma coisa, até qualquer carro mesmo, eu também acho que é desagradável, mas, enfim. Mas é o mercado. Né? A economia, ela é movida, a gente queira ou não, ela é movida pelo sistema financeiro. Tá? Então, teve essa lei da alienação fiduciária de 2004, né? Aí a gente teve uma alteração recente que mudou a lei de inquilinato, né? Isso também foi uma forma de você favorecer quem, então, depende de carteira de imóveis ou quer ter uma renda extra. Tá? Voltou a ser um negócio atrativo, né? Ele pode comprar e sabe que vai ter aquela renda, tá? Porque a lei ficou mais fácil de ser resolvida, né? Sempre que a pessoa tiver boa fé, ele vai ficar lá a vida inteira. Não tem boa fé? Ok. Agora, em 2009, o governo, então, lançou o grande pacote de incentivo à moradia, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Né? Esse programa tem um aporte de 34 bilhões de reais. Né? Ele trouxe ele embutiu uma série de melhorias com relação a custas cartoriais, né? Você tem reduções de custas, né? Custas bancárias, tá? Ele reduziu uma série de coisas. Ele tem embutido nele uma parte de financiamento também para o construtor, né? Quer dizer, na verdade, ele financia desde a construção até a venda, né? Então eu só participo do programa, só compro casas do programa Minha Casa Minha Vida, se a construtora for credenciada junto à Caixa para construir aquele imóvel para aquele programa, tá? Então pois não. Esse programa Minha Casa Minha Vida já está havendo alguma coisa assim que lesa o comprador. Eu tive observando algumas construtoras, porque o valor é até 130 mil. Ele tem uma regra que até 130 mil, ele tem um bônus que ele dá para o comprador. Agora, algumas construtoras, eu posso até citar o nome, a Gold Fiber, ela está agindo o seguinte, ela dá um preço de até 128 mil, tá? E R$ 329 durante a obra e intermediárias de 2.500 até a entrega, com entrega prevista para dezembro de 2012. Isso daí daria uma diferença de aproximadamente R$ 23 mil, que seria o bônus que a Caixa está dando. Só que não computa no valor final. Eu estou tomando conhecimento agora, enfim, assim,
A gente tem uma coisa aqui no Brasil que é o governo, os órgãos procuram fazer coisas e fazem coisas que são bem para o povo, tal, e normalmente a esperteza faz com que algumas coisas aconteçam, né? Eu, se fosse do mercado, eu denunciaria isso à Caixa, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que a gente, como cidadão, tem cada vez mais preservar com que as coisas funcionem, entendeu? Esse dinheiro é nosso, esse dinheiro que está financiando esses imóveis, na verdade, é um subsídio do governo, tá certo? Então, eu só estou te falando assim, como é que eu acho. Eu acho que é uma disfarçatez, entendeu? Então, mas, enfim, a lógica do programa é perfeita, é ótima. Ela vai de encontro à necessidade da população. A gente vai ver que dos 7.200.000 necessitados de imóvel, né, que é o déficit imobiliário, 91% tá na faixa de até 3 salários mínimos. Tá? Ou seja, esse programa está focado no lugar que precisa, está exatamente subsidiando essa pessoa que precisa desse imóvel, e esse tipo de coisa, para mim, é inconcebível. Mas, posso fazer uma pergunta, emendando na dele? Duas coisas. O grande problema que aconteceu internacional, que é atribuído ao mercado imobiliário, deveria ser atribuído ao mercado financeiro, e não imobiliário, porque a bolha aconteceu no financeiro. Depois tem um outro dado. O problema que aconteceu nos Estados Unidos, que tratam como sendo imobiliário, foi a alavancagem irresponsável. Então, veja uma coisa. Se o que ele estiver falando estiver correto, nós já temos aí uma incidência de tabela price, porque a fórmula como é tratada. Então, veja, tabela price é inconstitucional, porque é juros composto. Não é a metodologia matemática. É que no Brasil não pode cobrar juros composto. A metodologia matemática está correta, mas, por ser proibido constitucionalmente, não pode ser feito aqui. Nós temos uma infringência essa. Segundo, você tem uma infringência à Lei 8.078. Eu estou vendendo uma coisa que eu não estou vendendo, porque eu tenho um posseiro em sua própria moradia, e não um comprador de imóvel. Depois eu tenho outro fato. Eu tenho uma lei 9.514/97, que é a alienação fiduciária, que também é inconstitucional, porque ela vem de um decreto da época militar que não tem nada a ver com hoje. E você tem hoje uma alteração na lei de locação, feita recentemente, agora em 2010, que ela também promove a expropriação privada do bem. Então, veja bem, eu não tenho nem o direito ao devido processo legal no caso de uma retomada em primeira e segunda praça, porque não passa pelo juiz, passa pelo oficial do registro. O que eu acho que o oficial do registro público deveria, no momento em que o documento chega, para que ele faça alteração no registro junto à matrícula, ele deveria fazer uma denúncia, como previsto na 6015, e levantar uma dúvida registral, e dizer, pô, não vai um juiz opinar a respeito disso? Quer dizer que eu vou expropriar num país... Veja bem, eu gero num país capitalista, com características capitalistas, uma situação de país comunista à moda da ex-antiga União Soviética, onde eu faço expropriação privada do bem pelo próprio privado. Então, essas são colocações que você, que é um homem da área financeira, eu acho que deveria ser uma evolução conceitual para ser feita, porque eu acho que tanto a 7066, que é a antiga hipotecária, que era exagerada, assim como a 8245, pela falta de celeridade na retomada, aliada a essa situação da alienação fiduciária, tem que ser balanceada, senão daqui a pouquinho nós vamos ter no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Porque se você tiver, veja bem, você colocou no quadro anterior inflação, tá certo? Você colocou meios de balanço comercial, importação e exportação, para gerar o fluxo aqui dentro, o fator moeda, etc. Se eu tiver um desbalanceamento disso, eu quebro esse sistema. Quebrando esse sistema, eu vou levar o quê? Eu vou gerar um indivíduo morando embaixo da ponte. Num país capitalista, com uma filosofia capitalista, onde eu emprego exatamente o socialismo e o comunismo. Não seria um problema interessante para analisar? Eu acho que tem. É uma você colocação. Tem... Desculpa, uma colocação não, só. Tá bom. Deixa eu explicar para você. Peço desculpas, obrigado. Não, que é isso. Deixa eu colocar para você. A situação do Brasil em relação, por exemplo, ao que aconteceu nos Estados Unidos é muito diferente, né? Lá o que teve lá foi um negócio chamado securitização, né?
que é muito diferente. O nosso mercado imobiliário, ele é todo regido pelo... A grande parte do mercado é regido pelo sistema financeiro da habitação. Somente 2% do PIB representa as dívidas do nosso crédito imobiliário. É muito inexpressivo, é um valor muito pequeno. Aqui no Brasil, a pessoa tem financiamento para ter uma casa. Né? Nos Estados Unidos, o que acontecia é que a pessoa tinha 3, 4 casas, entendeu? E fazia isso. E os bancos, um banco vendia para o outro, que é o que levou a essa situação. É diferente daqui. Eu concordo com você com relação à alienação hipoteca. Eu não tenho condições de discutir com você, porque eu não sou jurista. Mas eu concordo com você que a situação anterior era péssima. Pode ser que essa daqui tenha alguma coisa para melhorar. É hipoteca. Mas a lei lá, o jurídico lá, o judiciário lá, é 50 vezes mais ágil que... O nosso é um dinossauro e o deles deve ser uma lebre. Né? Quer dizer, na verdade, o nosso problema aqui é o judiciário, que é extremamente lento. Né? Isso. Tá? Que o camarada ele não pode se beneficiar de subsídios para comprar um segundo imóvel. Aqui no Brasil você só tem um imóvel, né? Quer dizer, exatamente. E lá não, exato. Lá não. Desde que o camarada comprove o poder de compra, isso. Tudo bem. Só que como não existem informações de banco A para B, B para C, Isso, exatamente. Foi o que... renda anual, Uhum. Então chega lá na frente. Quando você quebra o último pilar lá, deixa de pagar, você teve uma reação em cadeia. Essa situação não acontece no Brasil, pelo menos no quadro que a gente tem hoje. Tá? E acho que durante muito tempo. Né? Eu não vou ver essa situação aqui, acho. Mas é... Bom, mas assim, enfim, temos aí, então, o programa Minha Casa Minha Vida. Ele volto a falar, eu acho que ele está bem focado, ele está exatamente nos 91% de 1 a 3 salário mínimo, que é os 7.200.000, 91% estão nessa faixa. O programa ele tem enormes méritos, o bônus, e se há desvios, é lamentável. Outra coisa que o governo entrou recentemente, que também não surtiu o efeito que desejado, mas acho que no tempo talvez surta, é o negócio da portabilidade do seguro. Né? Você pode trocar de seguradora quantas vezes você quiser. Tá? Que o seguro é um componente dentro do crédito imobiliário bem significativo. Quem já fez a conta chega à conclusão lá que muitas vezes chega a 30%, 40% do valor da prestação. Né? E você pode trocar. O que acontece agora, o que acontece ainda aqui é que você tem muito poucas seguradoras e elas fazem alguns jogos que você acaba não conseguindo se livrar da prestação cara. Tá? Mas isso, no tempo, vai melhorar, seguramente. Alguma dúvida? Bom, aqui a gente já pode ver alguma coisa sobre o comportamento da inadimplência. Né? Não sei se está dando para ver, mas você tinha lá um comportamento de inadimplência. Qual o número? Pessoal, vou chegar aqui. Ó. Essa é a curva da inadimplência. Né? Então, aqui é 2001 e aqui é 2010. Então, essa curva ela está ligada, a gente queira ou não queira, ela está ligada à alienação fiduciária. Tá? E essa curva aqui é a curva da concessão. Tá? A gente queira ou não queira, ela está ligada à alienação fiduciária. Olha o que acontecia em 2004, né? Você tinha quase que você não tinha financiamento. Tá? Ele começa a dar um empuxo a partir de 2005, tá certo? Infelizmente, a lei é selvagem, mas acho que assim... mas acho que precisa ser ajustado alguma coisa, sem dúvida, mas a situação que tinha anteriormente era totalmente desfavorável para quem financiava. Ok? Eu não sou mais bancário, hein?
Bom, a gente teve a outra situação que a gente tinha, né? Então, a gente tinha problema de inflação, a gente tinha problema de legislação e a gente tinha um problema de renda. Tá? Cada vez mais a renda estava achatada e cada vez mais a classe média estava se destroçando, sendo destroçada. Né? E, nos últimos anos, a gente viu uma melhora significativa. Né? Isso, basicamente, ocorreu no governo Lula, nos governos Lula. Tá? Então, a gente teve... Eu vou mostrar alguns... E não adianta eu falar aqui, eu fiquei pensando, eu vou lá falar sobre número de carteira assinada. No final, vou passar um santinho para cada um para votar para mim, entendeu? Não é isso. Né? E como eu sou administrador e economista, eu gosto de número, nada melhor que número. Tá? Mostrar número... Porque aí você vê o que é que aconteceu mesmo e como é que está. E não um número meu, número projetado pelo IBGE, pela Fundação Getúlio Vargas, enfim, por todos os órgãos. Tudo bem? Então, eu trouxe alguns gráficos aí que mostram a redução no número de pessoas pobres. O que é pessoa pobre? É considerado quem recebe renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Tá? A quantidade de salários mínimos que você tinha para adquirir um carro em 2000 e quanto você gasta hoje. Tá? Então, tem alguns gráficos aí que eu vou mostrar. Massa real de renda, Bolsa Família, o crédito em relação ao PIB, a alteração de classes sociais, quem era da D e E que passou para C, enfim, essa mobilidade de classes sociais. Isso, eu acho que é expressivo e é o que vai mostrar. Eu não sou nem PSDB, nem petista. Vamos lá. Bom, o que a gente vê nesse gráfico aí? A gente tinha 35... ali é a linha de percentual. Né? Lá em 1992, a gente tinha 35% da população ganhando menos que 137. 1/4, aquele 137 é o valor atual, na verdade, leia-se 1/4 do salário mínimo. Né? E hoje você tem menos de 20%, você está ali beirando os 16%. Né? À custa de um pouco de programa social, um pouco de aumento de renda mesmo, enfim, não importa. Né? Acho que a renda é que gera a economia e é esse o quadro. Tá? Você hoje tem uma situação muito melhor do que a gente tinha em 1992. Né? Ele veio num crescente e chegou a esses números. Aqui esse quadro mostra quantos salários mínimos você gastava em 2000, quanto você gasta hoje para você comprar um carro popular, um carro 1.0, um carro básico. Né? Então, você, em 2000, gastava 158 salários e hoje você gasta 60 salários. Alguém pode perguntar, porra, essa estatística ela é tola, né? Não, ela tem várias variáveis, ela tem algumas variáveis. Né? O preço do carro que deve ter mudou bastante, seguramente, e a própria concorrência interna fez com que isso tivesse um outro preço. O valor do salário mínimo que foi reajustado, e nos últimos anos, sempre com um pouco a mais do que a inflação. Enfim, esse é o quadro. E o que leva... Qual é a projeção para 2015? Que essa equação ela seja fixada em algo como 48,2. Essa é a projeção do mercado, né? Considerando o que se projeta para o futuro aí. A massa real de renda, né? O que a gente teve em vários... Massa real de renda não é o meu salário, é a massa de renda da população, né? Você teve situações em situações decrescentes, 1999, acentuadamente, 2001, algum crescimento aqui, bom crescimento, né? E ele projeta um crescimento. Esses são dados do IBGE, projetando um crescimento da massa salarial de 6,2% nos próximos 6 anos, né,
para frente, né? Até 2015, né? 5 anos. Né? Essa é a projeção que eles divulgam. Né? São dados divulgados por eles. Bom, dá para sentir que a gente melhorou bastante. Né? Quer dizer, na verdade, acho que a gente tem tido aí um trabalho grande. O Bolsa Família, né? Azul, você tem o número de famílias atendidas e o valor total do benefício. Né? Então, 12.400.000 famílias atendidas, com um valor de 12,5 milhões. Isso é do plano de leis orçamentárias, esse é o número das leis orçamentárias. Né? Esse dinheiro irriga a economia, pode parecer pouco para quem recebe, mas, no cômputo geral, quando você considera toda essa massa de dinheiro circulando, é extremamente interessante. Vide o que acontece hoje no Nordeste, com grandes empresas se locomovendo para lá, Nestlé e uma série de outras. Né? Então, isso é significativo. Como está o crédito hoje, né? A relação crédito-PIB, né? Quanto que... Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos... Me corrija se eu estiver errado, Jorge. Quantas vezes é o... 1,5... 1,5, ou seja, 150 vezes... uma vez e meia o PIB, é o endividamento que a população tem. O endividamento público do povo, não do organismo. Né? Aqui você tem, e aí tem um pouco daqui, por que não acontece aquelas coisas aqui? Tá? O nosso endividamento é extremamente baixo, ele já melhorou, ele está crescendo, no mercado imobiliário ele é insignificativo, mas hoje já está, por exemplo, a 52, ou seja, metade, a relação dívida populacional versus PIB é metade. Tá? Ou seja, a gente ainda tem um crescimento muito grande para ter ainda. O que acontece, quais são as projeções para até 2016 com relação a classes sociais? Né? Então, você tem lá a projeção deles é que até 2016 vai haver uma mobilidade da classe D e E em direção à classe C. A classe C, que seria a classe média, ou que é a classe média, né, ela vai representar 44,8% da população. Tá? Isso quer dizer, basicamente, quase 50% da população. Ou seja, tem um deslocamento grande da classe D e E em direção à classe C. Tá? E outra coisa interessante é que, quanto é o total da massa de renda? Né? Você vai ter 1,416 bilhão da massa de renda em cima da classe C, na classe média. Tá? E você vai ter valores menores na classe D, E e A. Tá? Então, isso... o que eu estou querendo mostrar e até fazer vocês raciocinar, né? Quer dizer, na verdade, acho que quem compra alguma coisa, né, sempre vai ser a classe média ou essa. Bom, para mim tem duas coisas claras, né? O mercado financeiro é o indutor do mercado de imóveis, né? Pode ser injusto em termos de retomada, mas ele é um indutor dessa operação, tá? É um valor de alto, é um bem de alto valor. Se não tiver financiamento, você vai ter pouca venda, porque você não tem... E a outra coisa, assim, a classe média, cada vez mais, ela vai ser a geradora disso. Né? Então, aqui mostra algumas coisas que vão fazer com que essa operação cresça. Pois não. Se a gente partir do princípio que... Vamos partir do princípio que o Brasil é extremamente baixo o endividamento da população, certo? Mas, em contrapartida, não existe uma disparidade de exigências pelas instituições financeiras. Por exemplo, o mercado autônomo ou informal, seja lá o nome dado,
Quando o camarada chega no banco para pedir um financiamento imobiliário, é exigido, no mínimo, uma movimentação bancária. Certo? Se ele é informal, por que ele, obrigatoriamente, deve movimentar uma conta corrente? Conta poupança não é aceito. Eu já tive situações que o funcionário me exigiu declaração de imposto de renda do informal. É uma forma de dar com uma mão e tirar com a outra? Não, não é isso. Deixa eu te falar assim, ó. Por incrível que pareça, né, quem está mais... bom, eu trabalhei durante 14 anos no segmento Pobreté, né? Eu trabalhei em financeiras, eu trabalhei no IB, trabalhei numa operação grande no Itaú que chamava TAI, né? Que era o financiamento, o crédito pessoal para pobre, né? Para classe D e E. E a gente lá tinha várias formas de dar. A gente dava até pela carteirinha do Corinthians. Se o cara tivesse a carteirinha do Corinthians, ele já levava o dinheiro. Sim, tá? mas veja Mas bem, eram juros extorsivos. Extorsivo. Beleza, eu ia completar. Esse modelo da documentação, que tipo de documentos, que pode... Por exemplo, a gente aceitava uma fatura de cartão de crédito, um boleto de pagamento na Casa Bahia, um boleto de pagamento em qualquer loja. Esse modelo está sendo copiado pela Caixa. Mas se a facilidade de retomada hoje é tão grande assim, por que não fica a garantia do imóvel pela dívida? Não, então, deixa eu te falar assim. O processo de retomada ele é traumático e ele não é benéfico para a empresa, para a gente. Ninguém, né? Discute isso daí. Não, só tá. um minutinho. Mas a avaliação ela é uma avaliação de risco pela Convenção de Basileia. Mas nós estamos no Brasil. A Europa é uma realidade totalmente diferente. Mas deixa eu só te falar assim, esse mercado, o mercado de crédito imobiliário, tá? Começando pela Caixa, ele está mudando. Eles hoje, a própria Caixa já aceita uma série de documentos que antigamente era impensável, tá? Fatura de cartão de crédito, boleto de pagamentos, tá? Eles estão mudando. Isso aí ainda não pode ter chegado a vocês. Eu sou um correspondente documental da Caixa, a gente está preparando esse tipo de coisa. Eles estão mudando exatamente pelo negócio da alienação. Tá? Muda um pouco. Tá? Aí você vai falar, tá bom, e os outros bancos? O Bradesco é extremamente pior do que a Caixa. Sim. Entendeu? O Banco do Brasil é impensável, tá certo? É impensável. O Banco do Brasil você tem que ter até a digital do dedão do pé, né? Quer dizer, é um negócio... Mas, assim, esse mercado ele vai mudar, é isso que eu estou te falando. Na verdade, essas coisas que você fala têm toda a lógica, vai fazer com que seja... Nunca vai ser tão livre igual um valor de R$1.000, porque você está falando de um valor um valor muito grande, mas agora, ele vai mudar muito. Já mudou e vai mudar muito. Você concorda comigo que existe 2 pesos e 2 medidas na concessão? Porque hoje o governo está soltando aí 34 bilhões para a construção civil, mas só que ele não está pensando aqui na ponta do novelo que, vamos pegar um exemplo, a Coab. A Coab financiou, muita gente viveu ali durante 20, 25 anos e hoje quer vender. Quitou seu imóvel pela medida provisória e tal. Só que a Coab ela demora 1 ano para liberar um termo de quitação. E veja bem, se eu chegar na Caixa hoje com um imóvel já alienado, eu posso fazer o financiamento desse bem, que é o financiamento com quitação de financiamento. Tá? Perante a Coab, eu não posso, por quê? Porque ela depende de uma apuração para quitação que vem da própria Caixa, e que demora 1 ano. São coisas... Deixa eu te falar assim... E os CDHUs não regularizam seus imóveis. Bom, a gente está falando de... posso ser mal educado, mas, enfim, a gente está falando de um órgão público, né, ou
É um órgão público, as situações são um pouco... Já melhorou muito, mas que ainda deixa a desejar. Ele não é tão ágil igual um Bradesco, um Itaú, mas eles estão melhorando e muito. Eu posso te dizer para você que isso aqui, dentro de mais um ano e meio, a gente vai estar com outra cara. E a outra coisa que precisa ser levada em consideração é que acho que 80% das operações estão centralizadas na Caixa, né? Quer dizer, na verdade, ela é a grande agente financeiro do crédito imobiliário, né? Como? Desculpa. Os juros é maior e a força e o nome da Caixa para esse tipo de operação também é muito forte. Os juros são bem mais altos. São mais altos. Eu fiz um comparativo a semana passada. Tem uma diferença grande. É verdade. A Caixa ainda está na frente. Mas então, mas se você, o que eu estou querendo dizer para você é que a Caixa, em termos de documentação, em termos de liberar algumas facilidades, ela está na frente do mercado. Ela está na frente. Eu posso te dizer porque eu vivo esse mercado lá. Tá? Eles não são ágeis para fazer o processo, para te liberar o valor lá, o financiamento. Tá? Mas a facilidade da documentação, ela é melhor do que, por exemplo, o Bradesco. É melhor. Eles têm mais facilidade. Eles já abriram mão naquelas certidões tal, e o Bradesco não, e o Banco do Brasil não. É verdade. Vai mudar, isso vai mudar. Eu tenho certeza que vai. É verdade. Mas precisamos esperar um pouquinho. Bom, deu para... assim, esses dados são interessantes, que eu acho que assim, o que está sendo projetado aqui? Que por mais... Eu todo dia escuto fora escutar o Bruno, eu escuto tragédia todo dia na televisão e no rádio, né? Tem duas coisas que eu escuto: o Bruno, o Misael e três, né? O Bruno, o Misael e a tragédia do dia. Se vai cair, se vai quebrar a Grécia ou Portugal, ou não sei quem é que da Europa vai quebrar, né? A nossa situação é totalmente diferente, né? A nossa situação, por exemplo, em termos da securitização, é totalmente diferente, é muito diferente, não tem nada a ver. A gente vai ser afetado? Lógico que vai. Se acontecer alguma coisa lá, você vai ter menos exportação. Tal. Mas não é nenhuma coisa que seja uma tragédia. É só uma pergunta, que já que o senhor é do mercado financeiro, né? Isso é uma curiosidade que eu tenho. O corte dos zeros, esse corte... O senhor que é do mercado financeiro, beneficiou o povo ou não beneficiou? Porque quando a gente cortou aqueles zeros, deu a importância que a gente tinha 30 milhões, né? E aí você vem cortando os zeros, né? 20 milhões, 1 milhão de reais, né? Aí você vem escrever 1 milhão de reais, você escrevia tantos zeros, aí você cortou 5 zeros, né? Então, isso aí beneficiou o povo ou beneficiou o banco? Os bancos? Acho que não beneficiou nenhum dos... Não beneficiou os bancos e prejudicou a população. Porque a sensação que você tinha, né, quer dizer, na verdade, era que... na verdade, a sensação que você tem quando corta o zero é que você ficou com menos dinheiro. Exato. Até hoje, meu pai reclama que ele tinha 1 milhão de reais e depois aí ficou com 1.000 reais. Sei lá. Verdade. Isso é uma sensação horrível, né? É horrível, é horrível. Só quem viveu isso várias vezes é que sente como é um negócio... Acompanhando os dados do carro lá que o senhor mostrou agora há pouco, são 60 salários, né? São. 60. Mas se pegar lá atrás a gente vê que tem... Isso aí... A gente compara o corte dos zeros. Aí, se você for fazer, se um dia você tiver a curiosidade de olhar o seu imposto de renda ou alguma coisa lá para trás, você não consegue nem entender qual era a moeda, entendeu? Verdade. Quais eram os valores de referência. Isso aí assim, para o povo só serve para dizer que você perde totalmente o parâmetro, né? Hoje, pelo menos, quando você chega no supermercado, você sabe que 1 quilo de açúcar ou custou mais caro ou mais barato, né? Naquela época, você nem isso sabia. Tinha condições de saber. Não tinha. Tá bom? Bom, alô? 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 Obrigada. Já te tagou. Alô? Bom, número de pessoas... Aqui o número é em milhões de pessoas, né? E aí você vê a mobilidade que você teve, né? Da classe E. Então, 19 milhões e meio de pessoas saíram da classe E, se movimentando para onde? Para a classe C. Né?
isso dados de 2003 a 2008. Né? Você teve 1,5 milhão também em direção lá. Então, você vê a mobilidade de como essa coisa está melhorando. O que a gente pode... E aí você tem os valores. Né? O que é classe C? Classe C é a pessoa que recebe entre 1.115... Renda familiar entre 1.115 e 4.807. O que a gente pode questionar é se esse valor é alguma coisa que seja compatível do que a gente achava que era a classe média anteriormente. Né? Mas, enfim, o que a gente tem são parâmetros e a movimentação são dentro desses parâmetros. Né? Tudo bem? A média da população, ou seja, a movimentação de pessoas da classe baixa para a classe média, ela é visível e está se fazendo no governo Lula. Bom, déficit... a gente está chegando aqui na parte de déficit. Então, eu já falei algumas vezes de... qual é o déficit imobiliário no Brasil? 7.200.000 moradias. Né? 91% dessas moradias, elas estão, dessa necessidade, está calcada em até 3 salários mínimos. Tá? Então, é o programa Minha Casa Minha Vida. 71% dessa necessidade está centralizada no Sudeste e no Nordeste. Né? Você fala Sudeste. Sudeste é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Você tem aí uma série de lugares. Né? E lá no Nordeste, alguém deve ter visto ontem, por exemplo, alguma coisa lá, como parece que tem uma cidade lá, eu não iria para lá nem de graça, né? Nem ganhando muito, mas, enfim, diz que está faltando corretor, está faltando mão de obra, está tudo... Rio Branco. Né? Então, lá... Exatamente. Então, assim, tem uma grande movimentação enorme. A cidade do Brasil com maior crescimento habitacional chama Belém. 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 Então, assim, essas coisas são verdadeiras, são fatos, isso é a realidade. A gente está centralizado aqui em São Paulo, mas essas são coisas... Bom, qual é a projeção para os próximos 15 anos? 15 anos. 15 anos. 1.600.000 moradias por ano. Por ano. Esse é o projeto. Se você perguntar para brokers, é esse número que eles vão te passar. Se você perguntar, acho que todo mundo conhece a Brokers, é uma grande multinacional. Se você perguntar na Caixa, tá? Essa é a projeção que eles estão trabalhando, né, para os próximos 15 anos. Né? Você fala, tá bom, então se tem 15 anos a 1.600.000, vai sobrar moradia. Não, você tem um crescimento da população que vai necessitar de novas moradias. Né? A pessoa hoje casa com 40 anos, mas casa, uma hora ele sai de casa. Né? Então, assim, enfim, tem sempre uma demanda nova. Tá? Esse é o número, é impressionante. Né? Só um país como o Brasil tem números como esse. Né? Qual é a média anual de financiamentos, de unidades financiadas? 560 mil. E aí entra o agente financeiro. Né? Se você não tiver financiamento, você está deixando para trás mais de 1/3 dos imóveis construídos. Tudo bem? Bom, e aqui tem um número bastante expressivo. Né? Quanto representa o crédito imobiliário em relação ao PIB brasileiro? 2% do PIB. Então, você tem lá o PIB, vamos dizer que seja 1 bilhão, tal, 2% é... Então, quando a gente fala que 50% do crédito, né, 50% a gente tem do PIB, né, 48% são outras operações, 2% é crédito imobiliário. É disso que a gente está falando. Tá? Então, essa operação de, por exemplo, aquele que aconteceu nos Estados Unidos, securitização, tal, a gente está muito longe. Tá? No Chile, que é um país que a gente pode comparar, que a gente chegue lá, né, mais rapidamente, é 17% do PIB. 17% o valor de financiamentos
em relação ao PIB, né? No México, 9%, os Estados Unidos, 65%, a Espanha, 46%. Tá? Deu para ter uma visualização? Para que lado a gente vai? A gente vai para esse lado. Sabe por quê? Porque alguém lembra do carro no Brasil? Dos programas de governo? Troque a sua lata velha por um carro novo que você ainda leva uma lata de biscoito. Né? Lembra? Tinha lá, ó, eu te dou R$600, mais não sei o quê. Vocês lembram disso? Alguma vez foi implantado? Não. O que aconteceu? Os bancos foram e emprestaram dinheiro para todo mundo. Hoje até o cachorro tem carro. O cara entra no carro e vai embora. É isso que vai acontecer com o imóvel agora. É isso. A gente pode falar, que aquilo lá, que a alienação é cruel, tal, mas vai ser desse jeito. Não tem outro jeito. Não, entendi. Eu entendi. Olha, eu não sou banqueiro, não, tá? Mas assim, o que a gente está falando agora é da situação que vai acontecer. A gente já viu esse filme. Viu aonde? Viu no carro. O governo ficou falando umas 50 milhões de vezes que ia fazer troca de frota, tal, e nunca fez, e os bancos fizeram, e hoje a gente tem isso aí. Tudo bem? Que mais? Bom, então é isso. Hoje a gente tem 2% do PIB representa isso. Bom, pessoal, a demanda imobiliária, né, que se projeta, então, ela é um pouco diferente, aquela base que a gente tem é uma outra informação, mas ela é 1.490.000. Tá? Então, a soma total, em 2010, dá 1.369.000 moradias projetadas para 2010. Para os próximos anos, é 1.600.000 moradias. 1.600.000 moradias. É um número muito grande. Né? Esse ainda são imóveis subsidiados? Não. É uma demanda imobiliária de maneira geral. De maneira geral. Imóveis... E aí você tem ele estratificado, né? 51.000 para a classe A, 178.000 para a classe B, 1.490.000 para a classe C, e aqui um déficit. Aqui você tem, então, a soma total. Né? Tudo bem? É um número estúpido, né? Assim, se a gente falar... Eu dou os parabéns para vocês. Assim, eu fico com água na boca quando eu vejo o presidente aqui falando para vocês ganharem R$1.200.000 de comissão. Mas, assim, é um mercado extremamente promissor. Né? Não, eu não desfaço das minhas raízes, não. Bom, o que a gente tem como... o crédito imobiliário, hoje, no Brasil, ele é bastante restrito. Né? Ele tem algumas... Hoje você não tem no Brasil o que eles chamam de securitização. Né? Bom, funding o que é? É o dinheiro que o banco usa para emprestar para os tomadores. Né? Essa situação aí de securitização é quando, então, vamos dizer que o Itaú pegasse isso e passasse para um terceiro para pegar dinheiro, para financiar mais. Isso é extremamente perigoso. É perigoso. Se você tiver uma cadeia disso e depois, no final, você tiver uma situação de uma crise econômica qualquer, você pode ter um problema. Mas limitado, com controle, dá para fazer. É uma forma de você alavancar dinheiro para poder fazer mais financiamentos e mais construções. Né? Jorge, qual o número do banco americano em termos de quantas vezes ele consegue alavancar o seu capital? Então, isso quer dizer assim, para cada dólar, o banco consegue emprestar $36. Né? Tá. No Brasil. 1 para 7. Então, as diferenças são muito grandes e, assim, essa é a situação. Né? Não tem...
Há pouco tempo atrás, a Caixa fez a venda de cotas daquele prédio da Petrobras no Rio, certo? Em função de ter que se desfazer do patrimônio, porque gerava aquela diferença. Não poderia, não se teria, você que está no mercado, se criar ou se propor um fundo de captação para pequenos investidores dentro do mercado de novos. Por exemplo, eu não tenho condições de comprar um imóvel sozinho, lá do construtor, de 130 mil à vista para poder revender lá na frente com lucro. Mas eu tenho 5 amigos que poderiam. 5 amigos, assim, 5 corretores que eu não conheço. Mas se tivesse um amigo comum, uma caixa econômica, que desse essa credibilidade para a coisa, para a gente comprar cotas de construtores para poder revenda futura, não seria uma forma de se crescer muito mais nessa alavancagem de recursos? Olha, eu não conheço nenhuma operação assim. Mas não existe, mas não seria viável? Seria alguma coisa como um fundo com lastro em imóveis, né? em cotas de imóveis. Né? Eu não conheço. Eu conheço vários fundos com outros tipos de cotas, mas esse eu não conheço. Não conheço nenhum, né? Mas é uma boa ideia. Aí nós teremos só um minutinho, Jorge. Ele está aqui, é o Marcos, né? Ele é só da pitaco aí. Só da pitaco. Isso que você está colocando como uma solução, na realidade, seria transformar imóvel em ativo financeiro. Nós temos experiência no Brasil com algumas coisas que aconteceram como ativo financeiro. Hoje, quando a gente fala em ouro ativo financeiro. O ouro mesmo você não pega mais. Você tem um pedaço de papel que diz que é ouro. Isso seria transformar imóveis em ativo financeiro. Eu te dou um papel dizendo que vou te construir alguma coisa, você entra com cotas e eu começo a vender. O imóvel mesmo nunca mais vai existir. Isso é um alto risco para o mercado imobiliário. Sim, mas se você fala em cotas, quando você vê, por exemplo, o imóvel da Petrobras no Rio de Janeiro, ali era um problema de equalização imobiliária, de patrimônio e depreciação. Não tem nada a ver com resolver um problema de investimento. Foi, olha, tínhamos um problema qualquer patrimonial, onde precisavam fazer cota de investidores para resolver um problema patrimonial. Ali ele não foi transformado em ativo financeiro. Eu tenho muito medo quando a gente fala em transformar tijolo em papel. Eu tenho muito medo, porque todos nós não sabemos vender papel, nós sabemos vender tijolo. E esse é o nosso negócio. Mas isso transformaria o mercado, os imóveis, em ativo financeiro. É o que aconteceu na securitização. Os imóveis nos Estados Unidos viraram papel, eles foram alavancados 36 vezes, isso foi parar papel na mão de instituições financeiras no mundo inteiro. Hoje ninguém sabe quem é que tem esses ativos no mundo. Se é o espanhol, se é a Grécia que chegou à beira do abismo, se é o japonês que está numa situação estável, se é o chinês que está crescendo. Ninguém sabe hoje quem é o portador dos papéis da bolha imobiliária, porque virou ativo financeiro. Deixou de ser imóvel para ser papel. Isso é perigoso. No Brasil, nós estamos protegidos hoje. Isso é muito bom. Eu gosto muito quando eu vejo um prédio subindo e que tem alguém para morar dentro dele. Mas quando alguém me diz, olha, eu tenho aqui uma planta que talvez daqui a 10 anos eu levante isso, mas eu preciso de sócio para começar a fazer, eu tenho medo no Brasil ainda, porque nós não estamos aculturados para isso. Nós não temos essa cultura ainda. Desculpa o atalho aqui. O que ele está falando? Acho que é diferente. E aí vira papel. Não é ideia. Não, a ideia dele, Jorge, é mais ou menos assim, ó. Eu junto algumas pessoas... Polêmico, polêmico. Clube... O assunto é polêmico. Vários proprietários. É um clube de associados para compra, entendeu? Nunca vi.
Olha, deixa eu te falar só. Assim, o assunto é polêmico, nós não temos ainda cultura para esse tipo de estrutura, o Brasil ainda não tem estrutura, cultura para essa estrutura, é de alto risco para a nossa estrutura, eu acho que é bastante conservador, pode acontecer daqui a uns anos, hoje não tem ambiente para isso, realmente não tem. Deixa eu colocar um negócio para você. Nada impede, por exemplo, que você tenha uma pessoa jurídica que compre um imóvel. Tá? Não tem, hoje tem, o sistema financeiro não está preparado para fazer isso. Tá bom, beleza. Então, não tem. Bom, pessoal, então, o que a gente está dizendo? Oi, a gente precisa de mais dinheiro. Né? Hoje, o que a gente tem para financiar imóveis? A gente tem o fundo de garantia e a poupança. Né? Se você tivesse outras formas de captar dinheiro, e uma delas, por exemplo, é a securitização, tá? Isso vai fazer com que a taxa diminua, tá? E que a cada 1% que você tem na taxa nominal, você representa 5% no valor da parcela. Tá? Isso seria um avanço. Tá? Como que se faz isso seguramente? Tem que ter regras que é para não acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos e em outros países. Né? Acho que hoje a gente tem um grande problema cultural da população. O pessoal hoje associa muito financiamento de imóvel com ter fundo de garantia. Então, precisa ter muito mais divulgação, apesar da Caixa fazer muita propaganda, mas nunca é muito claro. Tá? A população tem muito pouca instrução e sempre confunde essas coisas. Né? Então, compete a gente, inclusive que trabalha no mercado imobiliário, fazer um pouco desse meio de campo aí. Tá? E tem muita gente, eu já vi muito corretor dizer que não faz financiamento, não faz operação com financiamento. Né? Quer dizer, a gente está deixando de ganhar um bom dinheiro aí, e isso é a alavanca que faz o mercado crescer. Desburocratização, a gente já evoluiu, a Caixa, por exemplo, hoje tem vários documentos que não pede mais, poderia ser melhor, o Banco Central há muitos anos fala de um negócio chamado birô positivo. Virou positivo assim, em vez de eu olhar o Serasa, o SPC, eu olho quem paga sempre bem. Tá? E aí tem uma nota para ele lá. Tá? Eu escuto isso há 15 anos, não acho que eu vá ver antes de morrer. Entendeu? Então, mas, enfim, seria uma coisa ótima de ser feita. Né? A simplificação do aparato jurídico já melhorou, tem alguma. A própria Caixa hoje já não pede circularização de cartórios, tal, mas ainda pode ser bem melhor do que é. A possibilidade de você transacionar imóveis usados no programa Minha Casa Minha Vida seria uma coisa que eu acho que ajudaria bastante o mercado, porque quem troca uma casa, quem compra uma casa, muitas vezes tem uma casa anterior que, se ele pudesse ter um programa, acho que ajudaria bastante. E as regras de alienação, elas vão permitir, daqui a alguns anos, que se fale num negócio chamado portabilidade da dívida. Hoje não existe, né? Quer dizer, na verdade, o que é portabilidade da dívida? Eu faço o financiamento com o Itaú, amanhã a Caixa me dá uma taxa melhor, eu passo a minha dívida daqui para lá. Tá? Hoje, considerando o aparato que você tem aí de hipoteca, cartório, tal, você não consegue fazer isso. Pode ser que daqui a alguns anos você até consiga fazer isso. Hoje é extremamente complicado. Você não consegue porque está alienado a um banco e aí você não consegue. Com seguro, isso. Com seguro você consegue, se você for muito persistente. Senão, eles também não fazem. É o Brasil. Né? Pessoal, dúvidas? Qual a taxa de juros praticada pelos demais países? Qual é a taxa? Assim, tem uma composição de taxa que é interessante. Né? Quando a gente fala de taxa, a gente tem que falar de taxa real, né? E a taxa que se fala e que se lê no jornal. Quando a gente fala de... Obrigado. Quando a gente fala de taxa de juros, a gente tem que saber decompor essa taxa. Quando a gente fala numa taxa de juros para um crédito imobiliário no Brasil em torno de 9% ao ano, a gente fala que maravilha, no cheque especial eu pago 12 ao mês. Aí a gente que
acha que a taxa de juros para o crédito imobiliário está excelente, né? E aí você tem que olhar, mas qual é a minha taxa de inflação? Se eu descontar dessa minha taxa de juros mensal de 9%, em média, né? Tem instituição a 7,5%, tem instituição a 11%. Mas se eu falar dessa média aí, em torno de 9%, descontar a inflação em torno de 4,6%, vamos fazer conta pela metade, é 4,5% de taxa de juros real, né? Ninguém, as principais potências no mercado, eles não têm taxa de juros reais que cheguem a 1%. Nos Estados Unidos, você falar em taxa de juros de 4,5% ao mês é coisa para doido. Então, ele pode falar de taxa de 2% ao ano real. Então, quando você fala de crédito imobiliário, nós estamos falando algo em torno de 0,6%, 0,7% ao mês. É quanto nós estamos falando de mercado em potência, né? Mas é muito diferente da nossa realidade. Composição de taxa de juros, eu sempre digo assim, ó, por que se vende coisa a taxa de juros zero? Né? Casas Bahia, você compra geladeira em 18 prestações sem juros. Você acredita nisso? Pois é. Então, quando a gente fala em taxa de juros, é uma coisa muito complicada. Comprar imóvel a 9% ao ano ainda é um bom negócio na nossa realidade. Nos Estados Unidos, ou na maioria dos países da Europa, Espanha, Portugal, França, Itália, você compra imóveis a taxa de juros reais em torno de 0,3%, 0,4%. Você vai comprar na Inglaterra, em Londres, um imóvel, você vai falar em taxa de juros real em torno de 0,5% ao ano. Não é ao mês, não, é ao ano. Então, quando a gente fala de taxa de juros, vamos olhar para a nossa realidade, falar de inflação, falar de composição de taxa real, e aí a gente olha e fala assim, ó, cabe no meu bolso? É a pergunta do brasileiro. Cabe no meu bolso? Se a taxa de juros é maior ou menor, não faz muita diferença. Porque você comprar um imóvel a taxa de 7 ou comprar um imóvel a taxa de 11, a prestação vai sair quase a mesma coisa. Se você fizer em 30 anos, ela se dilui. Então, não faz muita diferença essa taxa. A gente faz aquelas continhas para ver a prestação, se eu fizer em 20 anos, ela cai R$120. Se eu fizer em 30 anos, quanto é que vai ser? Mas se eu fizer Bradesco, se eu fizer Itaú, se eu fizer Caixa. Simulação, às vezes, para fazer uma economia de R$120 numa prestação, que pode fazer diferença quando a gente diz assim, ó, para quem que a gente tem que vender hoje? Onde é que está a grande população que a gente vende? Ele acabou de mostrar. É classe C. E a classe C numa renda que varia ali de 1.100 a 4.000 e poucos reais. Os R$200 faz muita diferença. Essa é a conta que se faz. Então, assim, não é a taxa de juros, é quanto cabe no meu bolso. Taxa de juros hoje é perigoso a gente falar de taxa de juros, até porque ela não é real. Tá? Então, quando a gente fala de taxa de juros, a gente vê aí a Selic a 11 ponto qualquer coisa ao ano. Eu gostaria que me dessem dinheiro a 11 qualquer coisa ao ano, e eu iria ganhar muito dinheiro em cima desses 11. No mínimo, eu iria ganhar uns 22 ao ano, no mínimo. Mas o que ele está falando é 0,5% ao ano. Né? Por isso que você tem grandes investimentos e grandes remessas e entrada de dinheiro no Brasil, para estrangeiro no Brasil. Né? Por quê? Porque eles não querem botar esse dinheiro lá a 0,5%. Na verdade, é melhor botar aqui no Brasil. Professor, eu queria a opinião do senhor com relação ao preço dos imóveis. Qual a sua expectativa, assim, que os imóveis tendem a estabilizar os preços, poderão aumentar ou baixar? O que é que o senhor acha? É uma boa pergunta. Olha, olhando para a minha realidade, né, e de imóveis que eu comprei imóvel há 2 anos atrás, né, hoje ele está valendo 100% a mais, tal. Eu acho que a tendência é, num determinado momento, ele fazer uma curva e cair. Eu não vejo essa coisa continuar subindo desse jeito, né? Mas, não sei, eu acho que cai. Eu acho que cai também na relação, na hora que você tiver, por exemplo, tem muito empreendimento em construção, muito, muito. A hora que isso daí começar a entrar, a minha sensação é que cai, mas é só sensação. É só sensação. Eu não sou capaz de apostar, até porque... eu não assino embaixo, não. Infelizmente, não. Como? Não, eu não li, não. Mas, assim, o meu sentimento é que cai, mas eu não... Eu também não consigo convencer a minha esposa de vender o meu para comprar 2, entendeu? Então, eu vou continuar com o meu mesmo, não tenho o que fazer. A minha pergunta é o seguinte... O meu nome é Jaime Jorge, também sou um ex-bancário. Agora, uma coisa que está se sentindo no mercado
é a saúde do real. Parece que ele está ficando doente e ele está se desvalorizando muito rapidamente em relação ao mercado consumidor. Os preços estão subindo mais do que a estatística da inflação. A gente sente, quando vai lá no mercado, que o dinheiro está se acabando ali. Então, essa diferença aí, em relação à saúde do real, será que ele vai se manter em pé ou a inflação vai voltar? Então, deixa eu colocar uma coisa para o senhor. A gente, no Brasil, sofre de um mal que é um mal, assim... Eu não sei, o senhor é da época minha, do Cruzado, né? Em que se comprava, quando o governo elevou a renda do assalariado, né, da população, e manteve os preços, né? E aí faltava tudo, faltava desde prego enferrujado até carne, faltava tudo, né? Então, o Brasil, ele tem um problema crônico de produção, né? Então, assim, toda vez que a população resolve ir ao mercado, resolve comprar, resolve fazer alguma coisa, falta produto. Então, aí tem lá as formas de tentar fazer com que isso daí não fuja do controle, né? Que aumenta a taxa Selic, faz isso, faz aquilo, né? Eu acho que um dia a gente talvez saia dessa situação. Eu acho que hoje melhorou bastante, que a minha sensação é que, pelo menos em alimentação e as coisas básicas, você está menos sujeito a isso, tá? Então, eu acho que a gente está mais protegido, tá? Mas, por exemplo, o imóvel é um retrato exato disso, tá? A procura está maior do que a oferta e aí ele sobe. Então, se você depende muito do que é que você vai fazer com o real, tá? Se você for comprar imóvel, nesse momento, ele já desvalorizou. Ele já está com poder de compra menor. É o que eu sinto. Mas... se você tem você tem mais oferta, né? E como o governo faz isso? Ele limita os meios, né? Ele dificulta os empréstimos, tá? Só que isso daí é uma máquina de fazer problema, né? Você dificulta e aí você não recebe a sua comissão e aí uma coisa está amarrada na outra. É um problema crônico, né? A gente tem melhorado bastante, mas enfim, acho que eu ainda não vou ver esse final dessa história, não. Bom, pessoal, Professor, boa noite. Meu nome é Santos, corretor. A minha dúvida é em relação ao preço hoje, né, do metro quadrado, né? Realmente é essa a lei da oferta e da procura, mas a gente olhando mais para as faixas de baixa renda, né? Que hoje o governo ele limitou o imóvel no programa Minha Casa Minha Vida em R$130 mil. Hoje existe uma dificuldade muito grande de achar imóvel nesse valor. Não seria tempo já de alterar esse valor aí para poder... Olha, assim, eu me relaciono bastante com alguns construtores, né? O que o pessoal está fazendo, né, como alternativa para esse tipo de coisa é ir um pouco mais para fora, né? Ir um pouco mais para fora é ir para Guarulhos, ir para Osasco, ir para lá de Guarulhos ou seja, procurar o terreno mais barato para poder manter, né? Porque eu acho que o governo não vai mexer nisso aí, entendeu? E até nem deve mexer, porque isso aí é um controle, é uma coisa que, sabe, vai levar a uma situação que o cara não vai, ele vai comprar, mas ele não tem condição de pagar. Entendeu? Então, assim, se eu aumentar o valor, ele vai comprar porque está sendo induzido pelo projeto, mas ele não tem condição de pagar. Entendeu? Então, eu acho que a situação, do jeito que está sendo resolvida hoje, me parece a mais lógica. É procurar alguma coisa para fora, um pouco mais longe, e aí a pessoa depois tem o primeiro imóvel e aí consegue pagar, e aí eu acho que entra o negócio de você botar o imóvel usado no programa Minha Casa Minha Vida, tá? Porque aí ele troca por outro e aí compra, entendeu? Eu acho que é por aí. Eu não acho que vai aumentar e nem aconselharia aumentar também, não. Eu acho que você, ao fazer isso, você vai aumentar o preço dos imóveis.